Hoje o tema ele é muito discutido entre a ala artística, né? É um tema que não sai de moda. É um tema polêmico também e eu quero abordar aqui hoje sem roteiro. Então não tenho guia, eu vou falar minha opinião baseada em alguns fatos, tá? Antes, aquela coisa de YouTube, comenta, compartilha, me fala o que você acha desse tema, deixa nos comentários, como eu disse, é uma conversa. Então vamos direto para o tema, que o tema nada mais é do que discutir arte e produto. O que é arte e o que não é. Isso se aplica em todas as artes, né? Na música existe essa discussão recorrente. Uma música que ela é feita para ser artística, uma música que é feita para ser comercial, e isso a desclassifica como arte. Então esse é um tema muito complicado. Eu vou me atentar aqui apenas no cinema. No cinema eu tenho alguns embasamentos que eu posso justificar o meu ponto de vista em relação a isso. Mas eu já digo que é muito complicado a gente bater o martelo, porque definir algo como arte, a gente pode partir do princípio que um filme foi pensado para ser artístico e logo ele pode ser considerado, então você desclassifica que uma arte não pode ser espontânea. Então um filme como Iron Man, que ele claramente é feito para estourar a bilheteria, para todo mundo ficar milionário, os envolvidos, claro, né? É um filme que tem essa intenção, o novo Capitão América, isso desclassifica a sua possibilidade de emocionar e mudar a vida de uma pessoa. E se ela teve essa condição, essa capacidade, isso não é suficiente para chamar aquilo de arte? Porque uma arte em si, o tema mais básico que a gente pode aplicar na arte não é que ela tem um fator altruísta. Então é uma coisa muito complicada da gente definir. Só que o que eu quero dizer com tudo isso, no final das contas, é que existe sim justificativa para a gente dividir cinema e filme. Até certo ponto é muito visível na história do cinema essa divisão. Hoje, vou abordar isso daqui a pouco, é um pouco mais difícil ver essa fronteira. Mas até então não. E o motivo é muito simples, porque filme é feito para televisão até então, da década de 70 até 60 até a década de 2000, enquanto o cinema é aquele filme feito para as grandes telas. E qual que é a diferença em relação a isso? O investimento, a forma com que é montado, é muito claro até então, a gente pega, como eu disse, década de 90, 2000, é muito claro um filme feito para televisão. É muito claro um filme feito direto para VHS, para aluguel, para home video, enfim. É muito claro, você reconhece na tela e o motivo é porque ele tem menos investimento, a qualidade artística é menor e eu já vou explicar o motivo disso, tá? Mas até hoje, né, a gente pode pensar, ok, os atores até a década de 90, enfim, eles, na maioria das vezes, os filmes que eram feitos para televisão, eles não tinham os grandes atores do cinema. Hoje em dia não tem mais isso. A divisão já ficou muito mais difícil. O Al Pacino está em séries de televisão, né? A gente vê De Niro em filmes feitos para televisão, né? A gente vê grandes diretores dirigindo filme para VHS, a gente já viu Coppola fazendo produção de filmes para VHS. Então a divisão fica um pouquinho tênue no final de 90 e 2000, né? Mas mesmo assim é possível ver na prática. Se você pega, por exemplo, o último Fora da Lei, né, os últimos Fora da Lei, que é o filme com o Mickey Rourke, por mais que o Mickey Rourke era, na época, um ator em ascensão, um grande ator do cinema, na verdade ali ele já estava em decadência, né? Ele já estava no final da sua era de ouro. Mas ainda assim você vê nos pequenos detalhes de design de produção, direção de arte, fotografia, que é muito inferior. E, como eu disse, o motivo é muito claro. Filmes para televisão até então não tendem a ter tanto retorno quanto os filmes para cinema. Logo, o filme para televisão ele tem menos investimento, a câmera é inferior, o elenco é inferior, tudo vai ser inferior. E também o filme ele é montado e ele é escrito especificamente para cinema. Quando você pensa um filme de cinema até a década de 2000, a gente pensa num cinema, tela grande, a única oportunidade que aquela pessoa tem de ver um filme com áudio 5:1 e aquele tipo de qualidade de imagem. Porque as televisões, até a década de 90, principalmente no Brasil, era precário. A gente nunca ia ver um Titanic da mesma qualidade se fosse em casa. Agora, um filme que nunca seria passado no cinema, ele não tem um motivo de ser investido, assim como Titanic foi. Mas e nos dias de hoje? Nos dias de hoje é possível ver essa diferença? Sim, tá? Ainda é possível. Como eu disse, é mais complicado. Chernobyl, por exemplo, como é que fala que aquilo ali é de baixo nível? Até Adolescência, a nova série. Mas vamos pegar o exemplo da adolescência. Adolescência que hoje a gente fala que, pode falar com muita certeza que é um dos grandes marcos técnicos para o filme, para séries, né, de streaming. Ou seja, ele é um grande marco técnico e de investimento, de qualidade técnica para filmes, entre aspas, ou seja, produto feito para televisão. Mas mesmo assim, mesmo sendo um marco técnico,
ele ainda não chega perto do que um filme para cinema é em questão de investimento. E a prova está em qualquer lugar, na câmera que eles utilizaram. Vamos falar da câmera. A câmera é uma DJI de R$140 mil. É uma câmera que é possível a gente achar no Brasil, que a gente conhece, eu conheço pessoas que têm. Então é uma câmera acessível, de certo nível. Agora, se a gente pega a câmera, por exemplo, que Barbie foi filmada, ou que um IMAX da vida, a gente está falando de $800 mil. Então a gente está falando de uma câmera de R$3 milhões. Compare isso com 140 mil da DJI 4D, que você vai ver que a diferença é muito clara. Até mesmo a Arri, que é a câmera que filmou a Barbie, que é inferior à IMAX, ainda é extremamente incomparável. Uma Arri dessa está na média de $150 mil, tá? R$880 mil. É um nível de equipamento que é muito superior a qualquer coisa que a televisão e o streaming já fez. E fora isso, vamos pensar o seguinte, uma televisão, até então, a gente tem, por exemplo, o 4.3, que é o formato, a razão de aspecto, ela é conhecida como Classic TV. Então você já vê que existe o termo já TV, porque o formato quadrado era clássico de televisão. E o formato quadrado, ele para o cinema, ele é limitador. É claro que hoje a gente já conseguiu, até no cinema clássico, a gente tem filmes que utilizam essa razão de aspecto por motivo narrativo, mas até então um filme que ele tem que ser feito para televisão, então ele é obrigado a ser feito nesse formato, como eu disse, até a década de 90 e tudo, ele claramente vai ter uma direção de arte limitada. Claramente ele vai ser feito de uma forma com que a televisão vai conseguir contemplar aquela mídia e eles não vão precisar gastar à toa, porque você produzir uma sala para ser filmada em widescreen e produzir uma sala para ser filmada em 4.3 é uma diferença gritante. Agora entenda que, normalmente, um filme feito para televisão, ele é filmado também em widescreen, mas ele é como a gente fala dos figurinos e a distância focal e a qualidade dos figurinos. No primeiro plano a gente tem figurino AA, no segundo plano a gente tem figurino A, no terceiro B e lá no fundo C, porque a gente não precisa fazer um investimento completo de todos os figurinos da mesma forma. É a mesma coisa que vai acontecer nos filmes feitos para televisão. No meio, o 4x3 vai ter design de produção A, quando a razão de aspecto aumenta um pouquinho ali, já vai ter uma direção de arte B, e nas laterais praticamente inexistente. Então a gente tem filmes com menos detalhes, entende? E também o fator como se assiste um filme em casa, como eu disse, até década de 90, é muito claro. A gente até hoje não tem televisão que consegue fazer um áudio 5x1. A gente precisa investir muito dinheiro para conseguir fazer uma sala que tenha uma qualidade de som legal. E mesmo assim as televisões ainda é 4K, é 6K, mas normalmente são muito saturadas, têm muito contraste, então não é a mesma coisa de um cinema. Então o filme feito para televisão, considerando que você vai estar em casa com muita coisa acontecendo em volta, com muitas pessoas conversando, você vai ter que pausar em um certo momento, isso é considerado na hora de escrever o roteiro, entende? Imagina que o escritor de um filme para televisão, ele sabe que o público não vai estar tão imerso quanto no cinema e logo ele escreve um filme com mais detalhes, com mais repetições. Então a diferença fica muito clara entre filme e cinema. Como eu disse, nos dias de hoje é um pouco mais difícil de ver isso. Mas quando você vai estudar ali, no fundo, você ainda vê que existe essa diferença. O cinema, um produto feito para cinema, ele claramente vai ser muito mais minucioso nos detalhes. A tela é maior, o áudio é melhor, a interação do público com o filme é maior, então a atenção é maior. Então tudo isso vai afetar muito a criação daquele filme, vai encarecer tudo. Resumindo o tema, existe essa diferença, existe muito claramente antes da década de 90, depois de 2008, 2010, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, começa a pairar a qualidade dos filmes, televisão e cinema, mas mesmo assim, até hoje, como eu disse, a adolescência é um marco e não fica nem na metade do orçamento de um filme feito para cinema. Agora, se o filme é bom, se a série é melhor que o filme, se você se emociona mais com o que a gente pode dizer que é filme para streaming e filme para cinema, isso não importa, isso não tem como saber. Aí é uma grande bobagem uma pessoa querer definir o que é arte e o que não é na sua percepção. Porque até então eu não estou falando que o filme feito para televisão não é arte, entende? Eu estou falando que ele tem diferenças de criação. Então definir o que é arte e o que não é, isso aí é muito complicado. Eu acho que é uma área que a gente nem deve arriscar a pisar. Tudo bem se a gente tiver teoria e quiser escrever algum artigo sobre isso, a gente tem liberdade sim, mas enfim, eu acho que a gente não vai chegar em consenso tão cedo. Bom, o meu ponto de vista em relação a cinema e arte, cinema e filme,
é esse. Espero que tenha ficado claro. Deixa um comentário, diz o que você achou também, o que você pensa sobre esse tema. Até o próximo vídeo. Tchau.